Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje finalmente eu vou trazer para vocês a minha coleção de revistas do Call of Duty e algumas revistas de games aleatórias também. Eu vou mostrar para vocês toda essa quantidade de revistas que eu tenho aqui. São várias, né? É claro que eu tinha muito mais revistas, na verdade. Revistas antigas também, como a Super Game Power, revistas lá dos anos 90, né? Mas como vocês sabem, eu vim morar em Florianópolis, então muita coisa eu acabei trazendo lá do Mato Grosso, que ficava na minha garagem, como vários filmes em VHS também. Ou seja, muita coisa ficou no Mato Grosso e muita coisa eu trouxe aqui para Florianópolis, né? Algumas coisas se perderam também com o passar dos anos. Eu tenho uma quantidade grande de revistas de cinema aqui também, por exemplo, revista 7, né? Como vocês podem ver aqui, eu costumo deixar em plástico as revistas. E eu vou começar mostrando para vocês essa revista aqui do Call of Duty, que é a do MW2. Essa revista aqui foi definitivamente a última revista que eu comprei de games. E apesar de tudo é um jogo excelente, o MW2. Bom, eu vou passando aqui para vocês e para não ficar tão longo o vídeo, eu vou mostrando apenas as matérias que são importantes, né? É claro que o Call of Duty de 2019 é uma obra-prima, vai ser muito difícil os caras conseguirem superar o nível que aquele jogo chegou, mas esse segundo aqui também é um jogo excelente, eu gosto muito, né? Aqui tem algumas propagandas, tem alguns jogos aleatórios também, muito jogo colorido. Não é muito a minha pegada. Aqui tem um pôster também. Eu não costumo destacar esses posters, né, das revistas. Eu sempre gostei de manter. E tem algumas matérias aqui também sobre God of War. God of War também, os novos não é muito a minha praia. Eu sempre gostei mais dos antigos, né. DualSense. Bom, a gente tem essa outra revista aqui, que é o Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, que é uma revista bem completa, bem legal essa revista aqui. Ela traz uma matéria completa sobre as principais franquias, né, de jogos de guerra, de tiro, que fizeram sucesso e são referências até hoje, né. Ela está bem protegida aqui também no plástico. Algumas revistas eu gosto de manter no plástico, nem todas, é claro, porque tem muita coisa que eu estou organizando ainda, né. Mas tirando aqui, essa revista ela é muito completa, pessoal, muito completa mesmo. Aqui tem algumas matérias sobre o Battlefield, né? E, por exemplo, Conflict Vietnam, que é um jogo excelente. Inclusive eu tenho ele para PlayStation 2. É um jogo muito bom. Shell Shock é outro jogo genial também. Muito bem feito. Apesar desses jogos serem um pouco datados, as mecânicas também não são muito boas hoje em dia. Ainda continua sendo jogos bem atuais, né? Com temáticas bem atuais também. Como vocês sabem, eu sempre tive um gosto muito único para jogos, né? Então eu não costumo jogar de tudo a não ser jogos específicos, né? Então eu sempre gostei de jogos com história, com progressão, com campanha. Aqui a gente tem mais matérias sobre o Battlefield 2. Battlefield 4, que é um jogaço, muito bom também. E aqui tem Call of Duty, o início da franquia, que mostra também desde o início, né, da criação, da concepção do jogo. Eu fiz um vídeo aqui há poucos dias atrás contando um pouco para vocês sobre a vida e a história do Vince Zampella, né, que morreu no ano passado. A importância dele na franquia Call of Duty e em todos os jogos de tiro que vieram depois também, né? O cara ele foi referência para quem gosta de jogos de guerra. E aqui tem muita coisa a respeito da franquia, até os jogos atuais, né? Desde os primeirão lá, os antigos, né? Para PC, os que vieram depois para PlayStation 2 também, que são jogos icônicos, né?
E aqui a gente já tem Medal of Honor, o início da franquia, que foi um baita sucesso também no PlayStation 1, né? Medal of Honor Frontline, que foi outro sucesso também no PlayStation 2. Eu confesso pra vocês que eu gosto de todos, né? Os antigos que foram lançados pra PS2. Enfim, mas tá aqui, essa revista é muito legal, ela é bem completa. É uma revista até meio difícil de achar também, né? Bom, agora a gente tem aqui Call of Duty MW1, que é o primeiro que lançou em 2019, o remake, né, essa nova retomada que teve. E eu nem tenho muito o que falar sobre esse jogo. Eu acho que esse jogo ele chegou a um nível de perfeição, até hoje é muito, muito bom. A gameplay, a atmosfera do jogo também é muito boa. De volta à Guerra Moderna, eu acho que os caras definitivamente conseguiram entender que a gente precisava de um jogo mais pé no chão, né? Apesar que Call of Duty tem os seus altos e baixos, né? Mas esse aqui eu acho que foi um jogo que pra geração passada e pra geração atual foi um jogo perfeito, né? Na minha opinião é magnífico. Alguns jogos que são baboseira, né? Yakuza, tem um pôster do Yakuza aqui. Também é uma franquia que eu não gosto muito. Bom, pessoal, eu vou tentando passar meio rápido aqui para não ficar muito longo o vídeo, como eu falei para vocês. Bom, aqui a gente tem o Black Ops Cold War, que é um jogo excelente também. Uma das últimas revistas que eu comprei também. É um jogo que se passa na Guerra Fria, né? Ele tem toda uma temática dos anos 80. Aqui também já tem algumas matérias sobre os lançamentos da época, que foi o The Last of Us Part 2. É um jogo que eu comprei há pouco tempo também. Se eu não me engano, eu acho que eu peguei a versão do PlayStation 5. Como eu falei pra vocês, eu tenho que fazer um vídeo atualizado da minha coleção aqui de jogos, né, pra vocês. Mas é um jogo muito bom, pessoal. O Black Ops Cold War eu acho que foi um dos últimos Call of Duty que eu realmente recomendo muito assim pra vocês, né? É excelente. Principalmente as campanhas, eu acho muito bem feito. E toda a temática dos anos 80 também é bem legal. Aqui, revista PlayStation. Essa aqui foi novembro de 2014 que eu comprei essa revista. Já faz um tempinho. E aqui também tem algumas matérias sobre os lançamentos da época, né? Tem aqui o Far Cry 4, que lançou na época tanto para Xbox quanto PS3, PS4 também, né? E aqui a gente consegue ver também o preço dos jogos. Na época já era bem caro, né, pessoal? R$200. O The Evil Within também, o Drive Club. GTA também sempre foi caro, né? Naquela época também, na época de lançamento já era extremamente caro. Tem mais matérias aqui sobre o Far Cry 4. Os eventos da época, né? Aquela época tinha uns eventos bem legais aqui no Brasil. Tanto a BGS quanto outros eventos também que tinha aqui, né? Com frequência. Assassin's Creed, e aqui tem alguns outros jogos que não me interessa muito. Outra revista PlayStation aqui, se não me engano essa revista é de 2009, 2010. Provavelmente eu comprei ela em 2010, que foi o ano de lançamento. E aqui tem algumas matérias bem legais. Tem a missão do Rio de Janeiro, que é uma missão emblemática também desse jogo, né? As edições especiais que saiu na época também. Mas visualmente falando, o MW2, o antigo, na minha opinião, continua incrível até hoje, sabe?
Bom, vou tentar passar meio rápido aqui para vocês. Revista Xbox 360. Aqui é uma matéria sobre o Call of Duty MW3. E nessa época também o Xbox lançava várias revistas legais, né? E nessa época aqui também a gente tinha a guerra de consoles, que era bem forte na época, né? E hoje em dia acabou. As empresas têm lançado jogos tanto para o PlayStation, para a Sony, quanto para a Microsoft e Xbox, né? E eu gostava muito de ir na banca na época comprar essas revistas, que me traz uma memória bem legal da época. Aqui tem a revista PS3W, que é outra revista também bem legal do MW3, né? E é interessante a gente notar que o MW3 da época, ele tem uma diferença gritante, né, com o Modern Warfare novo, o Modern Warfare 3, né, que foi o último que saiu, né. E pra quem não sabe, esse ano a gente vai ter o MW4, que é um jogo que promete muito. Eu mesmo tô com a expectativa lá em cima. Eu sempre gostei muito de Guerra Moderna, como vocês sabem, né, então assim, a franquia MW como um todo, pra mim, sempre foi as melhores, né, quando se trata de Call of Duty. E o Black Ops também, eu gosto muito do 1 e do Black Ops 2. Mas eu acho que esse ano vai ser um ano grandioso, assim. E eles têm a obrigação de fazer um jogo mais pé no chão, né, até mesmo porque a gente sabe do sucesso que foi o Battlefield 6 esse ano, né. Outra revista Xbox aqui, Call of Duty Black Ops 3. E aqui a gente tem algumas matérias também sobre a BGS de 2015, né? Esse jogo é fantástico, eu gosto muito da textura desse jogo, da ambientação também. Vou passar aqui meio rápido para vocês darem uma olhada. BGS de 2015. Aqui foi um ano que, de 2011 até 2016, mais ou menos, os eventos de games no Brasil era muito bom, né? Hoje em dia a gente não tem tantos eventos assim legais, né? Aqui matéria sobre o Phil Spencer, falando do Xbox. Hoje em dia a gente tem um movimento muito maior dos jogos retrô, né? Então a RetroCon é um evento aqui no Brasil que faz um sucesso absurdo. Todo ano, né, tem um sucesso gigantesco na comunidade. Outra revista aqui, a EGW, 2012, já faz um tempo também que eu comprei essa revista. Que tem toda a matéria completa sobre o Black Ops 2. E olha só os valores aqui da época, né? Os jogos já lançavam com esses valores de R$ 199,90, né? É como eu sempre falo, pessoal, o videogame sempre foi um hobby muito caro, né? Ainda continua muito caro hoje no Brasil, né? Talvez seja um dos produtos assim de entretenimento, de eletrônico, mais caro que existe, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Então, para quem coleciona videogame, assim como eu coleciono, a gente sabe que é um valor astronômico que a gente gasta com jogos, com acessórios, né? Bom, outra revista aqui é Xbox, agora já não é mais sobre Call of Duty, né? A gente tem aqui o Ghost Recon Wildlands. Outro jogo genial, polêmico também. Eu me lembro quando esse jogo lançou em 2014. Foi um hype absurdo, né? E é um jogo que até hoje gera polêmica, né? O governo da Bolívia na época processou a Ubisoft, falando que a Ubisoft estava retratando a Bolívia como um país de narcotráfico, né? Um país com violência extrema, exagerada. Mas a Ubisoft depois acabou dando uma nota falando que era apenas uma ficção, né? E é um jogo espetacular. Bom, aqui Medal of Honor 2010. Não tenho muito o que falar desse jogo, é muito bom também. Tanto esse aqui quanto o Warfighter, que veio depois, né? São dois jogos excelentes também. Inclusive tem os dois aqui também para PlayStation 3. Pessoal, não vou abrir todas as revistas porque é muita revista, então as principais que eu queria mostrar para vocês eram as revistas do Call of Duty, né? Então as próximas aqui eu vou tentar passar meio rápido, porque o vídeo já tá ficando bem longo. Uncharted também é uma franquia que eu gosto muito.
Uncharted 3. Aqui, Uncharted 4. Outra revista PlayStation aqui, Mortal Kombat X. Outra revista aqui também sobre o Prince of Persia. São revistas mais antigas, né? Bom, então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo aqui, não era minha intenção deixar o vídeo tão longo assim. E esse é um pouco da minha coleção de revistas de games que eu já tenho guardado aqui já faz algum tempo, né? Eu tinha muito mais revistas antigas, né? Mas infelizmente acabou se perdendo com o tempo. Tem muita caixa aqui em casa que eu tenho que organizar também. Tem bastante filme em VHS, alguns que eu acabei jogando fora, mas eu separei algumas fitas aqui, alguns filmes. Revistas de cinema, como eu comentei com vocês, revista 7. Tenho várias aqui, outras acabou se perdendo com o tempo, né? Eu tenho que organizar e até colocar também no plástico, né? Pra proteger. Mas é legal fazer esses vídeos, até mesmo porque eu consigo dar uma organizada nessas coisas que eu tenho aqui. E me traz também boas lembranças, né, dessa época, das bancas de revista e você poder comprar, né, ter esse contato físico, né, com as revistas da época, com as matérias relacionadas aos jogos, aos filmes, que é algo que eu sempre gostei. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais.